perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Há uns anos atrás, eles passavam essa informação oralmente, era passada de pais para filhos. Mas quando chegou a televisão, quebrou esse ritmo da comunicação do conhecimento. Então, os filhos novos não querem, muitas vezes, mais aprender as coisas que os pais diziam. E também acho que a gente precisa conhecer isso, porque quem tem vivência no lugar nos ensina muito a respeito dessas abelhas e eles nos indicam caminhos de pesquisa. Eu considero que a colaboração entre os meliponicultores e os cientistas são essenciais para que a gente atinja a sustentabilidade dessa profissão e que a gente possa ajudar esse trabalho. Então, agora para terminar essa minha preleção pequena, eu vou passar um videozinho que a gente fez junto com o pessoal da Fundação Brasil Cidadão sobre a abelha jandaíra, que está no YouTube também, que é bem bonitinho e que mostra o que eu acho que poderia ser feito aí no Espírito Santo. Precisamos elencar quais as abelhas com quem vamos trabalhar e desenvolver bem, com a colaboração de todos vocês, a história de cada uma delas. A gente escrever a história delas, né? Vocês escreverem, anotarem a ficha das abelhas. Uma vez nós publicamos muita coisa interessante na revista Mensagem Doce. Tem fichas de anotação das abelhas, tem várias coisas já prontas para serem usadas, precisamos até resgatar isso num volume melhor, né? Então, era isso que eu queria mostrar. E acho que ele pode mostrar agora. É curtinho, 3 minutos. A jandaíra é uma abelha do Nordeste do Brasil. Ela pertence ao grupo das abelhas nativas, ou abelhas sem ferrão. O ferrão deste tipo de abelha é atrofiado e, por isso, seu manejo não oferece perigo. Diferente de muitas outras abelhas sem ferrão, a jandaíra está bem adaptada às condições secas e quentes da caatinga. Nas épocas sem chuva, ela sobrevive com os estoques de alimento, néctar e pólen, guardados dentro do ninho. Na natureza, a jandaíra faz sua moradia em troncos de árvores vivas, como a imburana e a catingueira. O ninho dentro do oco da árvore está conectado com o ambiente externo por meio de uma abertura marcada com pequenas linhas de barro. Dentro da colônia, há centenas de operárias e apenas uma rainha. As operárias, todas fêmeas, fazem as várias tarefas, como construção, manutenção e limpeza do ninho. A rainha, que é um pouco maior do que a operária, produz os ovos. Cada ovo é colocado em uma célula de cria, junto com um líquido que vai servir de alimento para a larva, e depois é fechado. Após 1 mês e meio, os novos indivíduos emergem dessas células e começam a trabalhar. As operárias mais velhas trabalham na construção de potes de mel e na busca de pólen e néctar na natureza. Há sempre uma abelha de guarda na entrada, que deixa passar somente os membros da colônia. As abelhas jandaíra encontram o néctar e o pólen nos arredores, próximos do seu ninho. Visitando uma a uma, elas transportam o pólen de uma flor para outra. Deste modo, as plantas visitadas são polinizadas, isto é, conseguem produzir frutas e sementes. O mel da jandaíra é e sempre foi muito apreciado e valorizado pelas pessoas. No Nordeste, criar esta abelha em caixas perto de casa já é uma tradição muito antiga. Em épocas boas, um único ninho de jandaíra pode render até 1 litro de mel. Assim, sua criação pode dar uma contribuição significativa para a renda familiar. Como todas as outras abelhas, a jandaíra é importante para a polinização e reprodução das plantas. Por seu lado, as plantas são importantes fontes de alimento e de moradia para as abelhas.
Proteger as abelhas nativas é conservar as matas e a qualidade de vida para todas as espécies. Projeto De Olho na Água, realização Fundação Brasil Cidadão, apoio USP-UFESA, patrocínio Petrobras. Então para mostrar para vocês que nesse trabalho, várias pessoas dessa comunidade de Capuí, que é do litoral do Ceará, agora criam abelhas sem ferrão e criam as andaíras. Um dos casos mais importantes é porque quem cria abelha planta para ela e conserva. Então, a qualidade de vida em torno das casas fica muito melhor. Então, gente, era isso que eu queria falar hoje para vocês, muito rapidamente, que o conhecimento, ele vem a longo prazo. Tem mais esse slide aqui, que é um outro tipo de trabalho, mas muito bonito, identificação das espécies de abelhas sem ferrão lá perto de Carajás, e é um trabalho também importante, sempre que vai haver uma área que vai ser destruída, desmatada, por a construção de algum empreendimento, os ninhos podem ser resgatados. E eles podem ficar ou como meliponicultores, ou eles também podem ficar com a pesquisa científica. E de modo que precisa de um guia, a gente precisa saber quem é quem. Então, perto da casa de vocês, quais as abelhas na região, quais são as melhores? Eu vi os ninhos aí da Melipona mondri, é pequenininho aí o ninho de Melipona mondri. Não é do mesmo tamanho dos do Paraná, é um pouco diferente. E vocês têm áreas naturais muito bonitas, como de Soretama, a própria área da Vale, que é muito boa. Eles são 46 mil hectares de Mata Atlântica não estudada. Tem muitas áreas especiais para serem estudadas e fontes de polinizadores e de ninhos, e onde pode haver uma boa interação. Então, eu vejo que a AME-Rio, a AME Espírito Santo tem inúmeras possibilidades e uma grande potencialidade. Sempre gosto muito das informações que vocês trazem, e por isso foi um prazer hoje estar aqui com vocês. Vou passar agora a minha última slide, para onde nós vamos, né? Meliponicultura e ciência caminhando juntos. Por que eu estou falando isso? Porque quando entra um aspecto comercial muito grande na história, muitos não gostam de andar junto com a ciência. Eles acham que a ciência está sempre errada e que os negócios são melhores. Então, eu acho que tem tanta coisa que podemos fazer juntos. Há uma comunicação direta, podemos e devemos registrar, as abelhas são agentes de bioprospecção de produtos naturais. Então, qual é a origem do própolis? Para que serve aquele própolis que está sendo publicado lá? Que planta que sendo produzido? Que planta que produziu? Ele pode ser a fonte de um remédio, de uma medicação, de uma interação tão importante. O valor medicinal dos vários produtos das abelhas pode ser feito na ciência, na produção de alimentos, na preservação, os organismos associados, e também muito cuidado com o impacto das mudanças climáticas sobre as populações das abelhas. Como a gente vai mapear a distribuição geográfica para avaliar esse impacto e propor um corredor, uma mitigação, etc. Então, elas são essenciais para o bem-estar humano. E o que a gente reparou sempre é que as pessoas que criam abelhas são mais felizes. Elas se comunicam mais, elas têm um assunto para tratar, é interessante. Então, eu acho que é uma boa coisa criar abelha. Gosto muito até hoje, nunca perdi essa vontade. E vamos ver, então, o que tem para a gente falar? O Ayrton, que faz um trabalho tão bonito e diferente do que nós fazemos também. Agradeço muito pela atenção de todos e estou à disposição. Obrigado, doutora. Bom, pessoal, para os que entraram agora também, nós estamos aí com pouco mais de uma meia centena de pessoas. Nós estamos tratando da oportunidades locais para a meliponicultura temporânea, e agora dentro do nosso Dream Team, do nosso time de sonhos mesmo, vai o Dr. Ayrton, que vai tratar da meliponicultura como ferramenta para a geração de renda para a comunidade de conservação ambiental. Por favor, Dr. Ayrton. Maravilha, Ricardo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também, pessoal da Associação de Meliponicultores do Espírito Santo. Muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo aí de juntar tantas pessoas numa sexta-feira. Estou sabendo também que as lives estão acontecendo nos sábados, sábado à noite. Então, pessoas que estão envolvidas mesmo, né, nessa questão em aprender mais, em compartilhar o conhecimento. Fantástico essa organização de vocês.
E eu vou falar um pouco hoje, deixa eu apresentar aqui colocar minha apresentação também. Tá compartilhando aí? Aí? Tá. Legal. Então, eu vou falar um pouco hoje do trabalho que eu venho desenvolvendo e que eu trabalhei muito com o Cristiano e a professora Vera na pesquisa, mas atualmente eu estou em uma outra área também que envolve pesquisa, mas que também está muito ligada com a conservação. E eu, através da meliponicultura, entrei nessa área da conservação ambiental, e eu quero mostrar para vocês como é o meu trabalho e como eu acho que eu posso estar colaborando um pouco para as pessoas que estão assistindo aqui e para a própria AME Espírito Santo e para outras organizações que vierem a fazer um contato com vocês, como fazer uma meliponicultura em colaboração, como desenvolver o projeto de meliponiculturas em comunidades, em colaboração, para promover a conservação. Então, só para contextualizar também esse contexto da conservação, por que a gente tem que pensar em conservação? É porque a gente está vivendo hoje um risco de um colapso ambiental que está iminente. Assim, a gente não está mais falando de netos e filhos e netos e bisnetos que vão sofrer as consequências ambientais do que a gente está fazendo hoje, né? É até interessante que a professora Vera, que trabalhou tanto também com conservação, é uma figura, vários trabalhos dela trazem a conservação como um pano de fundo. Ela citou o Paulo Nogueira Neto, que foi o orientador dela, que é um dos pioneiros do cenário, da estrutura da conservação no Brasil, né? Como eles estão ligados, como as abelhas sempre estiveram ligadas com a conservação, né? O Paulo Nogueira Neto, que foi o pioneiro das abelhas, ele também foi o pioneiro em muitas questões envolvendo a regulação da conservação no Brasil. E a gente está vivendo hoje esse momento crítico, assim, que se a gente não tomar uma atitude, logo, parece que a coisa pode desandar de uma forma que não tem volta. E não é mais brincadeira, a gente está vendo os incêndios na Amazônia, que tem um contexto político também, mas também tem um contexto da Amazônia está ficando cada vez mais seca. Vários pesquisadores, os mesmos pesquisadores que fazem, a mesma comunidade científica que faz o homem ir até a Lua, que tem uma tecnologia de ponta para chegar a conclusões tão complexas, que fazem essas maravilhas que a gente está falando aqui, o computador. Então, uma ciência tão complexa está nos dizendo que nós estamos numa situação ambiental complexa e poucos têm acreditado. Então, a gente vive também uma crise política. E, então, assim, quando a gente olha para a política de conservação no mundo, a gente vê que as comunidades são importantes peças nessa política de conservação. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí um vídeo em time-lapse, né, de uma fotografia aérea do Parque do Xingu, que é um parque, uma terra indígena bastante representativa do Brasil, que ela tem uma importância muito grande, tanto pela diversidade cultural que existe lá, que ainda é mantida de maneira muito forte, quanto também por estar ali na fronteira agrícola, justamente ali na fronteira do sul do Pará, no Mato Grosso, onde a expansão agrícola está se dando de maneira mais intensa no Brasil. Então a gente vê aí como o Parque do Xingu é uma resistência, é uma força para essa pressão. E ele só é essa resistência porque existem pessoas ali dentro. Se não existissem os indígenas ali, vivendo ali, muito provavelmente toda essa área preservada aí, ela já teria sido engolida pelo agronegócio,
que tem sua importância no Brasil, mas também tem toda uma discussão de como ele tem que ser expandido, né? E essa não é a nossa discussão aqui, nós queremos falar sobre abelhas, né? E como que as abelhas se inserem nesse contexto. As comunidades tradicionais, elas não têm um impacto tão grande quanto a indústria do agronegócio, por exemplo, né, tem no meio ambiente. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui alguns círculos nessa foto aérea de uma floresta, que é a floresta amazônica, e esses círculos são as rotas do pessoal que vive numa comunidade tradicional indígena, que eu trabalhei, por exemplo. E as rotas, elas, depois que eles abandonam, depois de 3 ou 4 anos de uso ali, de retirar os alimentos que eles plantaram, elas crescem rapidamente, elas voltam a ser uma mata secundária e em alguns anos elas já não são mais reconhecidas como uma mata secundária, já são uma mata primária praticamente ali, que você não reconhece mais o que era roça e o que não era mais. Então, o impacto das comunidades tradicionais é muito, muito menor do que o estilo de vida, hein? Só que essas comunidades tradicionais, elas estão ameaçadas, elas acabam indo para trabalhos degradantes, para trabalhos como, por exemplo, o garimpo ilegal, porque elas não têm alternativas. Então, a meliponicultura vem como uma alternativa muito importante no Brasil como um todo. O garimpo é uma atividade muito grande na Amazônia, muito, muito importante ser considerado uma ameaça, o garimpo ilegal, mas também em outras regiões do Brasil, aqui no Espírito Santo, por exemplo, imagino que existam outras ameaças, que exista a extração ilegal de madeira, que exista outras ameaças que as populações, que das comunidades tradicionais estão migrando, porque elas estão entrando nessa maneira de viver um pouco diferente, necessitando de recursos. Então, os recursos são importantes, os recursos financeiros são importantes nesse momento, nesse contexto que nós vivemos. E, para isso, a meliponicultura pode vir criando valor para a floresta ficar em pé, quando a floresta tiver mais valor em pé do que com atividades que degradam o meio ambiente, é que a gente consegue estar conservando, é uma das perspectivas para a conservação, né? Então, e a meliponicultura vem muito forte criar um valor para a floresta em pé, ela tem esse potencial, a meliponicultura, ela carrega características bem peculiares que fazem dela uma grande ferramenta para promover a geração de renda em comunidades que têm um estilo de vida que acabam promovendo a conservação. Então, o meu objetivo aqui na minha fala é fornecer alguns subsídios para algumas organizações implementarem projetos de meliponicultura em comunidades com esse objetivo de promoção do bem-estar, de geração de renda e de conservação. Por que promoção de bem-estar? Porque a meliponicultura não necessariamente precisa estar ligada com geração de renda. Se uma família está numa região que não precisa tanto de renda, já tem outra fonte de renda, mas tem a meliponicultura para trazer o açúcar, para trazer o remédio, para trazer também o lazer, a meliponicultura tem todos esses potenciais. Então, não é só geração de renda. Então, por que a meliponicultura é uma atividade que tem esse potencial para esse bem-estar e geração de renda tão grande, né? Primeiro de tudo, existe uma distribuição de abelha sem ferrão em regiões bastante pobres do globo. Então, toda a região tropical que passa que inclui a América do Sul e o Brasil, que tem essa desigualdade social tão grande, que passa pela África, que tem uma desigualdade ainda maior que a América do Sul, e pontos da Ásia, que tem uma população tão densa e também tão desigual. Existe uma distribuição de abelhas sem ferrão nessas áreas e existe uma floresta ainda muito bem conservada nessas áreas. Então, as abelhas sem ferrão têm essa possibilidade de estar
nos lugares onde as pessoas precisam, vamos dizer. Existe também um conhecimento tradicional muito grande em relação às abelhas sem ferrão, como a professora Vera estava enfatizando na apresentação dela. As abelhas sem ferrão são sempre conhecidas pelas comunidades que vivem tradicionalmente ali. E, em geral, elas são conhecidas através da caça, né, da colheita do mel com a destruição do ninho. E isso pode mudar com a meliponicultura, né, mas elas já conhecem as abelhas. As pessoas que vivem ali tradicionalmente, há muito tempo, as famílias vão passando de geração em geração esse conhecimento. A meliponicultura também exige uma tecnologia muito barata e muito simples, mas que não deixa de ser complexa. É importante salientar isso, eu vou salientar na minha apresentação, que é muito complexo, não é fácil criar abelha sem ferrão, apesar dessa tecnologia ser barata e simples. O mel tem um alto valor agregado que permite que comunidades pequenas, comunidades de agricultores, comunidades que não têm, às vezes, a logística como um desafio muito grande, né, de competir com grandes produtores ou indústrias na cidade, essas comunidades sempre se veem numa desvantagem muito grande de geração de renda com a competição que existe no meio rural e nas cidades, porque as comunidades estão sempre atrás em logística, por exemplo, é um grande ponto. A distância, o transporte dos produtos. Então, como o mel tem um alto valor agregado, ele paga por esse transporte. Ele é um produto que se as comunidades vão desenvolver algum trabalho com agricultura, por exemplo, geralmente o transporte não paga, acaba inviabilizando um negócio que uma comunidade pode estar desenvolvendo. Como o Cristiano levantou na apresentação dele, existe um diferencial da localidade. Então, cada comunidade vai ter uma espécie diferente, um contexto diferente, que é possível agregar valor através disso e diminuir, evitar a competição com outros produtos também. E as comunidades, como a professora Vera salientou, quanto mais as pessoas que começam a criar as abelhas começam a plantar. Isso é uma coisa muito clara, assim, que eu tenho visto também. Quanto mais floresta, você vai ter mais mel. Isso é uma correlação que as pessoas fazem de uma maneira muito rápida e todo mundo passa a conservar mais. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra me guiar. Tão diferente das abelhas